Capítulo 11. Os dois entraram em mais uma rua forrada de gelo. A neve precipitava-se persistente, mas amena, suave, quase natural. Um usando roupas esfarrapadas, como furtadas de um decrépito museu de cera. O outro trajando roupas comuns, roubadas de um desafortunado mortal. Conversavam tranquilamente, como duas pessoas absolutamente comuns. Mas não eram. Eles matavam por sangue. Eles andavam à noite. Eles dormiam em celas escuras e temiam o mesmo irmão. O irmão vendido. O irmão terrível. Seus corações não pulsavam. Tinham poderes sobrenaturais para defender-se da fúria dos mortais, dos caçadores, dos exterminadores. Um deles podia fazer gelar o ar. Podia congelar a noite. O outro podia fazer algo ainda mais incrível. Assim que me fiz liberto na noite de ontem, após te aguardar devidamente, tratei de encontrar um dos nossos lugares favoritos, meu irmão. Um cemitério? Mas que afoito! Se te satisfaz saber, sim, encontrei um cemitério. E é grande como o do Porto? Não é, não. Mas não te incomodes, Manuel, já que tu nem sabes se ainda consegues fazer. Ora, pois, não vês que tu ainda sabes muito bem como congelar? Tens razão. Mas é preciso defuntos frescos. Senão, de que me adianta? Ora, Manuel, persistes em ser um algourento, não é? Manuel avistou os crucifixos, apontando por cima dos muros ao lado dos quais caminhavam. Seus olhos chegaram a emanar um brilho cintilante, tamanho o contentamento. Ora, este pequenino é perfeito, murmurou Manuel, com a costumeira voz baixa e rouca, espiando através do portãozinho metálico acorrentado. E certamente há gente fresca nas tumbas. Posso sentir o cheiro de um defunto fresco a léguas. Inverno parou em frente ao portão metálico e empregou sua força vampírica para romper as correntes que guardavam o cemitério dos violadores de túmulos. Abriu-o, deixando as correntes caírem, causando um impacto cadenciado contra a neve no chão. Os dois entraram. Manuel sentia como se os pés caminhassem sobre uma estrada de ouro, enfeitiçado pelo cheiro das flores aprisionadas nos caixões. Sentia o cheiro de defunto fresco tão deliciosamente quanto o de uma hemorragia. Percorreu os caminhos cobertos de neve até alcançar uma tumba onde certamente jazia um defunto fresco. Para seu poder funcionar, era necessário que o defunto estivesse morto no máximo havia 5 dias e com os ouvidos desobstruídos de dentes de alho, a única proteção que a família poderia dispensar ao ente entregue à morte se não desejasse vê-lo perambulando pelas vilas novamente. Nenhum cheiro de alho chegou às narinas do vampiro, que ainda não testara seu poder, porque descobrira algo muito interessante enfeitando a cova do morto. Na lápide acima do breve epitáfio estava cravada a mais bela pintura sobre a qual Manuel já pusera os olhos. Reproduzia um rosto humano com tamanha perfeição que distraiu o vampiro por mais de 1 minuto. Guilherme aproximou-se silenciosamente, tentando descobrir o que encantara o irmão. Vê, que pintura mais linda! É verdade que nunca botei os olhos no morto, mas certamente o rosto dele é isso aí. Nunca conheci artista capaz de tão fantástica técnica. Guilherme aproximou o rosto da fotografia. Realmente é uma pintura impressionante. Os contornos e os traços são convincentes. Mas não te impressiones ainda, meu irmão. Os humanos mudaram demais desde nosso último encontro. Perto deles, nosso odiado Tobia parece um caçador de criancinhas. Tobia! Ora, pois, não é que quase me esqueço do amaldiçoado? Como te lembraste do Tobia e toda a sua raça maldita? Como poderia ser diferente? Tu esqueceste a flagelante maldade que ele fez contra a minha cabeça? Agora tudo me volta à mente, pobre irmão. Não me chames de pobre, seu ingrato, bradou violentamente Inverno. Continuas nervoso, não é? Pois tu quase foste morto, retirado da vida infinita por aquele mortal. Mas ele não conseguiu. Meu corpo foi mais poderoso do que o asno poderia esperar e aqui estou eu, filho do tempo. Eu vivi e viverei quanto tempo Deus permitir, disse Guilherme. Manuel voltou a fitar a fotografia, impressionado. Ora, irmão, agora ao trabalho. Não me mates de curiosidade. Vê se tu ainda sabes fazer. Acordar? E o que mais haveria de ser? Manuel me inspirou fundo. Precisaria de ar para vibrar suas cordas vocais.
Um segundo depois, se fez ouvir aquele grito apavorante que faria estremecer o mais valente, que faria chorar o mais forte. Entretanto, para o ouvido daqueles dois, o grito pavoroso soava como música. E para os mortos frescos, aquela música era um verdadeiro convite. Os chamava para uma nova e última festa. Uma festa no mundo dos vivos. Após o grito, os dois voltaram ao silêncio absoluto. Que os mortos falassem agora. Passaram-se alguns minutos até que o defunto se manifestasse. Começou com uma leve pancada. Um som de madeira oca vibrando. Manuel deixou um sorriso frio enfeitar-lhe o rosto. Então tu continuas sendo o acordador. Vejo que todos nós continuamos os mesmos. Manuel assentiu. Outro baque contra a madeira foi captado pelos potentes tímpanos daqueles seres. Depois, mais um, com mais força. Manuel ajoelhou-se junto à tumba. Percebeu uma portinhola de metal que deixava o som passar. Dentro da tumba havia alguns compartimentos, e logo entendeu que o único vedado era onde seu defunto estava sepultado. Olha que diferente este pequeno mausoléu. Ora, pois, já não te disse que nesta terra tudo é diferente de tudo que a gente já conheceu? Mas que terra é essa? É o que vamos descobrir. Há de ser terra do Império Português. Apesar do estranho som que escapa da garganta destes humanos, a língua por eles falada é a portuguesa. Tu não viste ainda os insetos de ferro e luz, viste? O pequeno acordador franziu a cara estranhamente e depois meneou a cabeça em sinal negativo. Ora, mas que raios de insetos são estes? Eu vi, são naves que voam como moscas, e uma chama forte elas lançam, como feitiçaria. Chama? Olha, amigo, quando encontrarmos um desses insetos, juntaremos nossas ideias. Mas agora que tu me falas de chamas e de luzes, não entendo como estes altos postes de pedra sustentam luzes sem chamas. Percebeste que não existem chamas, não é? Como não pude perceber? E estas luzes mágicas são tão encantadoras que chego a quase temer os humanos, disse Guilherme, afagando a perna na altura do último ferimento. O som das batidas aumentou, fazendo-os voltar a prestar atenção. Manuel, ajoelhado, forçou a grade que selava o pequenino mausoléu. Arrancou-a e esgueirou-se para dentro. O ambiente estava um pouco menos frio e bem mais úmido. Manuel podia distinguir centenas de cheiros. Lá embaixo, quase todos os odores eram conhecidos. Havia 6 sepulturas. Somente uma, a do canto inferior esquerdo, estava vedada e ocupada. Chutou-a algumas vezes até fazer os tijolos resistentes se soltarem. Uma agoniada mão, movimentando-se freneticamente, surgiu no buraco feito pelo vampiro, que saiu do túmulo e ficou assistindo ao desenterro de seu novo pupilo. A mão do desmorto soltou vários outros tijolos até a passagem se tornar suficiente para seu corpo magro ganhar liberdade. O morto-vivo abandonou o caixão e arrastou-se para fora da sepultura. A tumba escura estava vazia, e ele não tinha ideia do que fazia ali. Não se lembrava do seu último dia lá fora. Estava ajoelhado no chão frio. Olhou para cima e viu a portinhola por onde deveria sair. Seu corpo estremeceu. Os músculos doíam infinitamente a cada movimento, mesmo os menores. Sabia que estava no fundo de uma tumba, no fundo de sua tumba. Havia acabado de escapar da sepultura. Ah, que coisa horrível! Por que o haviam colocado ali? Ele não estava morto. Levou a mão ao peito. Não sentia o coração batendo. Ah, meu Deus, que coisa horrível! Uma mão surgiu entrando pela portinhola, acompanhada de uma voz rouca e paciente. Vem, meu filho. Vem e eu respondo às tuas perguntas. O morto-vivo segurou a mão auxiliadora que o pôs para fora da tumba. Manuel ajeitou seu acordado e deu-lhe 3 tapinhas nos ombros. O recém-desperto era bem mais alto que aqueles dois, tendo quase 2 metros de altura. Manuel precisou olhar bem para cima para encarar sua obra. Antes que abrisse a boca, percebeu uma sombra cambaleante movendo-se naquele mesmo corredor do cemitério. Pela maneira com que a figura caminhava, logo viu que não se tratava de nenhum zelador de mortos, mas de mais um ressuscitado. Aproxima-te, criatura, gritou Manuel com as mãos em concha em volta da boca. O homem caminhou, deixando todos em silêncio por uns 3 minutos, até que ele os alcançasse. Tu saíste de tua tumba sem auxílio? O homem tinha os olhos assustados como os de uma criança prestes a chorar. Era baixo como acordador, com uma barba negra envolvendo toda a face pálida. O primeiro a despertar, aquele ajudado pelo vampiro, perguntou: Por que estamos aqui?
Ora, mas que pergunta! Quer dizer que tu não sabes que lugar é este? Eu sei, murmurou o ex-defunto. Aqui é o cemitério, emendou o barbudo com voz chorosa. Inverno permanecia encostado em uma tumba, limitando-se a assistir a conversa do irmão com as duas criaturas. Ouviu um ronco de motor e varreu o céu com sua visão, buscando o inseto voador. Avistou-o bem distante, arremessando aquela linda faixa de luz para o chão a procurá-los. Percebeu que estava bem longe e não vinha em direção ao cemitério. Deveria estar preocupado com outra coisa no momento. Virou-se na direção de Acordador, fazendo menção de chamá-lo, mas notou que o irmão já admirava a criatura celeste e distante. Vós dois estáis aqui porque eu vos acordei do sono dos mortos. Vós estáveis entregues ao silêncio eterno, onde os vermes estúpidos da terra iriam profanar vossa carne. Eu vos retirei. Para quê? Inquiriu a voz chorosa do primeiro desperto. Ora, para que façais o que estáveis por fazer. Eu não tenho uma tarefa hoje. Estava apenas experimentando meu dom, que não exercia havia muitos anos. Aposto que vós nunca ouvistes falar do Acordador. Ouvistes? Ambos balançaram a cabeça negativamente. Se nenhum de vós tem uma vingança guardada no coração, apenas voltai para vossas casas e atormentai vossas famílias. Todos estão certos de que ambos estão mortos, mas agora não estão. Ide lá, e dizei a todos que o Acordador voltou e vai acordar todos os mortos. Ide! Os dois começaram a caminhar de maneira cambaleante, fazendo a neve crepitar mais alto a cada passo desconcertado. Os músculos doíam fortemente, fazendo-os parecer bêbados. Não vos preocupeis com as dores, filhos. Elas logo desaparecerão, tranquilizou a voz rouca do vampiro. Guilherme afastou-se da tumba e juntou-se ao amigo eterno, aproximando-se e pousando uma das mãos no ombro do baixinho. Vem, Manuel. Vou te mostrar onde passei minha primeira noite. Foi aqui mesmo, neste cemitério. Há uma porção de tumbas seguras e aconchegantes. Vem ver. Precisas encontrar uma para ti. Acordador concordou com um balançar de cabeça e seguiu o irmão. Quero roupas novas, resmungou atrás de Guilherme. Eu ouço mais gente que despertou o inverno. Venha, estou curioso. Dessa vez, Tobias não se conteve e levantou de um salto, virando-o rapidamente para trás. Que gato que nada, Olavo. Eu sei o que é. Gritou o homem apavorado. Olavo não sabia se ria ou se acalmava o amigo medroso e desesperado. Apesar do pensamento atordoado do companheiro, não fez nenhuma coisa nem outra. Após o baque seguinte, restou a ele apenas se juntar a Tobias no desespero. O barulho não vinha do refeitório. O barulho não era provocado por nenhum gato escondido do frio. O barulho vinha diretamente das geladeiras, e cada vez os baques aconteciam com menor espaço de tempo. Seus olhos ficaram vermelhos com a aceleração do coração, e o coração acelerou tanto que Olavo teve medo de sofrer um ataque. A cada baque era uma porta dos gavetões da geladeira que sacudia. Era como se os defuntos lá dentro estivessem vivos. Era como se eles quisessem escapar, prontos para fazer alguma maldade. Era como se eles tivessem acordado. Era apavorante, verdadeiramente apavorante. Vamos sair daqui, Olavo? Eu não acredito nisso, o que tá vendo? Eu não sei, cara, mas vamos dar um fora. Tobias arrastou Olavo para longe da janela e afastaram-se colados à parede vagarosamente, evitando se aproximar das portas da geladeira. A intensidade das batidas foi aumentando e elas se tornavam ensurdecedoras. Os cadáveres socavam as portas metálicas tentando abri-las. Os dois chegavam junto da escada quando o pior aconteceu. Uma das portas metálicas destravou, abrindo-se completamente, deixando livre o corpo que guardava. Olavo estacou amedrontado enquanto Tobias descia desesperado. Olavo sentia-se a bordo de um pesadelo apavorante e, como em seus pesadelos, os pés pareciam transformar-se em chumbo a fixá-lo no chão, sem permitir que se movesse até vislumbrar a pior das cenas que o faria despertar. Uma nuvem de vapor formou-se na boca do compartimento gelado, turvando a visão de Olavo. Mesmo assim, ele enxergou duas mãos fortes saindo da geladeira que forçaram e fizeram o gavetão deslizar para fora, por cima dos pequenos rolamentos. As mãos saíram da gaveta agarrando-se nas beiradas e dando impulsão para que o corpo se levantasse. O corpo era de um jovem negro completamente nu. O homem esforçou-se fazendo caretas até estar completamente sentado.
A gaveta em que estava era a mais alta numa fileira de 3. Sentado, sua cabeça quase tocava o teto. Olavo permaneceu parado, perplexo. Poderia descer correndo e acompanhar Tobias na fuga, mas aquilo era incrível demais para não ser presenciado. Repentinamente, Olavo virou a cabeça para os degraus da escada. Ouviu um barulho lá embaixo. Tobias, ao sair correndo, devia ter derrubado alguma coisa. Nervosamente, Tobias tentava encontrar a chave correta para abrir a porta frontal. Usava aquela chave toda maldita noite e agora o aparvalhamento lhe tomara a chance de fuga. Como por Deus aqueles defuntos poderiam estar vivos? Se estavam vivos, não eram mais defuntos, pensou. Girou a chave. Uma gota generosa de sangue foi ao chão ladrilhado. Na busca frenética pelas chaves na gaveta do arquivo metálico, o botão que prendia o extremo da manga de sua jaqueta enroscou em algum parafuso interno. Quando Tobias fez força para soltá-lo, o botão cedeu e a parte superior de sua mão bateu contra a proteção metálica da boca da gaveta, provocando um corte extenso e sangrento. Um barulho assustador se fez ouvir, semelhante ao que os defuntos vivos produziam nos gavetões dentro das geladeiras. Tobias abriu a porta por onde poderia sair. Olavo não desceu, mas ele não estava nem um pouco a fim de ficar ali. Um vento frio invadiu o andar térreo do IML, intimidando a vontade de Tobias. O carro continuava encalhado na neve. Impossível utilizá-lo. Teria que correr. Sua casa estava muito distante, mas um compadre morava a apenas algumas quadras dali. Se houvesse alguém em casa, seria sua salvação contra o frio e os mortos-vivos do IML. Tobias avançou para o pátio coberto de neve, agora muito mais espessa, quase na altura dos joelhos. Começou a atravessar o pátio, parando apenas quando seus olhos encontraram os de um homem baixo, do outro lado da rua, parado em frente ao cemitério. Tobias segurou a respiração por um instante quando percebeu estar sendo vigiado. Eram aqueles dois estranhos sem blusas. Um era alto, vestido com roupa simples. O outro, o que mantinha os olhos fixos nos dele, trajava trapos velhos, que em várias partes deixavam seu corpo exposto. Vendo-os ali naquele frio congelante, sem demonstrar nenhum desconforto, Tobias teve certeza de que se tratava de dois seres inumanos. O poder daqueles olhos frios que o mantinham fixo no lugar transmitia uma evidente capacidade de materializar o mal de uma forma tão intensa que, de modo algum, aqueles olhos poderiam pertencer a seres humanos comuns. Tobias sentiu toda a sua vontade ser drenada do corpo. O corte na mão tingia o chão branco de vermelho vivo. Foi nesse momento que Tobias foi tomado de verdadeiro terror e pânico, pois o homem de olhar sinistro acompanhava o ritmo em que seu sangue esvaía pelo ferimento em seu braço. O homem de olhar sinistro queria o seu sangue. Ambos estavam imóveis, olhos nos olhos. Lágrimas brotaram nos olhos de Tobias. Ele sabia que nunca mais veria o amigo. Sabia que nunca mais veria aquela neve maldita em pleno verão. Afinal de contas, o homem dos olhos congelantes não estava mais do outro lado da rua. Em menos de um segundo, estava ali, parado bem na sua frente. Aquilo não era um homem, certamente. Nenhum homem comum conseguiria saltar por sobre os muros do instituto e percorrer aquela distância em menos de um segundo. Nenhum homem comum possuía presas tão longas. Nenhum homem comum tinha a pele tão estranha, tão alva. Nenhum homem comum tinha tanta força para imobilizar um corpo. Nenhum homem comum cravaria caninos em seu pescoço sem causar dor. Nenhum homem comum sugaria sangue. Inverno, visivelmente enraivecido, aproximou-se do companheiro vampiro. Ora, diabos, por que atacaste o pobre? Manuel não deu ouvidos à irritação de Inverno e continuou prostrado sobre o corpo de Tobias, drenando-lhe o sangue através das fissuras que providenciara com seus caninos longos. Inverno desferiu-lhe um potente chute na altura do estômago. Os olhos ardiam como brasas, transfigurando sua face plácida, revelando a verdadeira personalidade. Acordador rolou na neve, abandonando o corpo inerte do agente do IML. Seus olhos também assumiram a cor vermelha, imitando os de Guilherme. Ora, pois, por que diabos fizeste isso? Eu te dei uma quantidade generosa para trazê-lo de volta. Abandonei um corpo, um rastro. Agora tu fazes mais um. Vamos deixar um rastro em cada quinta, em cada vila. É isso que queres? Logo eles vão providenciar caçadores e nosso inferno começará de novo. Vamos esconder este aqui, sugeriu o acordador com os olhos transtornados e a boca sangrenta, quase suplicando. Inverno voltou para cima de Manuel, acertando-lhe outro chute potente, fazendo-o rolar várias vezes pela neve,
deixando um rastro vermelho por onde o amigo se arrastava. Não! Parece que ficaste burro com o sono. Não podemos esconder do que nos alimentamos. Já trouxemos desgraça demais para o pobre. Ele tem de ficar aqui e ser encontrado pelos seus. Deixa-o receber os tratos funerais, ora pois. Mas eu senti, meu irmão, eu senti. Bradou choroso, o vampiro golpeado e ainda no chão. Sentiste? O tom da voz era de alguém incrédulo e, ao mesmo tempo, curioso. Sim. Ou achas que mato estes como tu pelo simples desejo? Inverno fez menção de atacar Acordador, mas foi golpeado antes que chegasse ao alvo. Manuel, usando de sua velocidade vampírica, levantou-se e atingiu Guilherme antes que o vampiro percebesse. Inverno recebeu um murro nas costas que o fez ir ao chão. Não estranhou o fato de não ter conseguido prever o contragolpe do companheiro. Afinal, ele estava repleto de energia, acabara de ingerir sangue vivo. Pelo que sei, Guilherme, és tu quem mata mais que todos nós. Mas eu mato somente quando sinto a fome me consumir. Não. Sabemos que isso não é verdade. Tu matas quando queres. Mato quando odeio. Mato para nos defender. E quando mato por ódio, eu não tomo do sangue, tu sabes. Assim eu posso escondê-los como um assassino qualquer. Sem a marca, sem o remorso, só o flagelo. Os olhos de Inverno apagaram-se simultaneamente aos de Acordador, devolvendo-os à calma. Vamos, toma as roupas deste pobre. Teus farrapos não cobrem quase mais nada, aconselhou Guilherme num tom desconsolado, como se algo o transtornasse. 1 minuto depois, Manuel já estava vestido com as roupas de Tobias. Não colocou o blusão. Sentiria frio somente se assim quisesse, mas agora não queria. Vestiu a calça jeans apertando bem o cinto de couro para que ela parasse em sua cintura. Os estranhos sapatos precisavam de um laço na parte superior. A Manuel lembrava botas, mas eram tão coloridas. Só se fossem botas de um bufão. A camisa não cheirava bem, e a gola estava com uma forte mancha vermelha. Não lhe agradou muito a estampa, mas por ora eram melhores que os andrajos apodrecidos que cobriam seu corpo. Depois se preocuparia com vestes decentes. Inverno aproximou-se. Mas é verdade o que alegas? Tu realmente sentiste que estava para acontecer? Manuel limpava a face com a jaqueta descartada. Interrompeu a tarefa para responder ao vampiro. Sim, eu senti. Parecia que ele ia voltar a bater, a pulsar, a me devolver o corpo morno. E tu sabes que quando isso acontece, mesmo que a gente queira... Ora, pois, que afronta. Tu sabes melhor do que eu. Para que explicar? Inverno, o homem de rosto soturno, ajeitou novamente o cabelo castanho de fios longos, pois o tombo havia desarrumado toda a sua figura. Limpou a neve da cabeça e sacudiu a roupa. Eu conheço essa loucura. Eu conheço essa loucura muito bem. Só tenho medo de ela vir me atacar assim, tão rapidamente, tão súbita. É incontrolável. E esse pobre estava sangrando, como pedindo para ser atacado por um de nós. Inverno meneou a cabeça concordando. Um barulho vindo da construção atrás deles chamou sua atenção. O defunto negro pulou de cima da gaveta e soltou um grito dolorido ao bater no chão. Olavo prendeu a respiração atormentado. Seria possível aquilo estar acontecendo? O jovem ficou encolhido no chão, chorando. A intensidade das pancadas provenientes de dentro das geladeiras tinha diminuído. Agora eram esporádicas, porém ainda fortes. O homem levantou-se repentinamente, assustando Olavo. Eu estou morto! Olavo balançou a cabeça afirmativamente, levando uma das mãos à boca, ainda incrédulo. O corpo forte do soldado, com músculos definidos, conservava uma aparência saudável. O que destoava, tornando-o repelente, era o tom desbotado de sua pele negra, que, pela falta de sangue e pelo excesso de frio, tornara-se cinza. Quem me matou? Quem me matou? Olavo apenas conseguia sacudir a cabeça. Sua voz teimava em abster-se. Ambos, defunto e vivo, captaram um choro infantil, cortando repentinamente a sala. Era o choro de uma menina. O jovem negro tampou os ouvidos com as mãos. Lágrimas encheram os olhos de Olavo. Era o choro de uma menina morta. O ex-morto caminhou até a geladeira e, com certa dificuldade por causa das dores nos músculos dos braços, abriu a porta da gaveta de onde vinha o choro sofrido. Fez o gavetão deslizar sobre as roldanas, libertando o cadáver infantil de sua cela gelada. Do meio das nuvens frias, um par de bracinhos saltou, agarrando o pescoço do soldado, enroscando-se como um bichinho assustado. A criança chorava copiosamente, desamparada, desesperada. Sua cabeça estava estranha. O topo não parecia certo.
Apontava para a esquerda, quebrando qualquer simetria. Eu morri! Eu morri! Gritava a garota. O soldado ergueu-a, colocando no chão, livrando-se de seus bracinhos fracos, certo de que estava tão confuso quanto ela e despreparado para afeto. Estamos mortos, disse ele baixinho. Fomos arrancados da aventura. Olavo, lentamente, começou a descer as escadas. Iria trancar o prédio e prendê-los lá dentro, chamar as autoridades, chamar alguém. Alguém precisava vê-los vivos além dele e de Tobias. Poderiam ser chamados de loucos. Quando chegou ao andar térreo, viu que Tobias havia largado a porta aberta e levado a chave. Tomara que tivesse deixado o portão destrancado. Via as grades fechadas, mas poderiam estar apenas encostadas. Correu, atravessou a sala térrea e a porta, ganhando o pátio externo coberto pela neve. Foi lá que estacou, paralisado pelo medo mais uma vez. Havia 2 homens parados no meio do pátio. Um magro e grandalhão e um outro baixinho e troncudo. E perto deles, cravado na neve, um corpo nu caído. Mesmo assustado com a presença dos 2 estranhos, Olavo caminhou lentamente em direção ao corpo. Imaginava a quem pertencia, mas precisava ter certeza. Os pés afundavam na neve que quase encobria seus joelhos, drenando-lhe as forças e o equilíbrio. Levou um tempo eterno até alcançar o corpo. Quando se aproximou o suficiente, não teve mais dúvida. Era Tobias quem jazia naquele chão de gelo. De sua garganta havia escorrido muito sangue, cujo escarlate manchava a neve ao seu redor. Olavo chegou a espantar-se com a aparência do sangue penetrando a neve. Nunca havia presenciado situação igual. Chegava a parecer que alguém distraído havia derrubado raspadinha de groselha por todo o lado. Os olhos do amigo estavam estatelados, com pequenos cristais de gelo percorrendo a face, como se ele tivesse chorado antes de morrer e suas lágrimas estivessem agora congeladas, posto que neve já não caía havia algum tempo. Olavo quase perdeu a respiração quando uma forte e gélida mão tocou-lhe o ombro. Era o baixinho que o forçava a se virar. Para o teu próprio bem, é melhor que te vás agora. Quando amanhecer, tu retornas e o levas para a igrejinha. Diz ao padre para encomendá-lo com muito carinho. Assim a porta não se fecha. Olavo manteve-se calado. Eram seus olhos que agora estavam perplexos. Quem eram aqueles 2? E por que o que lhe falava tinha um sotaque português tão carregado? E aquelas roupas? Tinha quase certeza de que elas eram do Tobias. Que tipo de louco mata alguém para roubar roupas tão pobres? Foi você que matou meu amigo? O baixinho já estava de costas e caminhava em direção ao homem alto. Nenhum dos 2 respondeu. Olavo ficou parado olhando os 2 por uns segundos, congelando no frio da madrugada. Vai-te embora, filho, não te mistures conosco, ordenou novamente o baixinho. Um som vindo de dentro do predinho do instituto chamou a atenção do trio. Uma vez mais a porta se abriu, mas desta vez ninguém a atravessou desesperado. Pela porta passaram mais 6 ex-defuntos nus. O jovem negro acinzentado vinha à frente, puxando pela mãozinha esquerda a garotinha de cabeça torta, a única que ainda chorava. Atrás dele vinha um sujeito com um corte aberto e seco no abdômen e vários cortes abertos nas costas, dando a impressão de ter sido esfaqueado à exaustão. O sangue fora limpo, e era possível contar com certa rapidez quantas vezes o assassino lhe havia enfiado a faca nas costas. 12 vezes, mais a facada da frente, eram 13, o número do azar. Ao lado deste vinha um homem com uma marca roxa em volta do pescoço, como de um enforcado. Olavo o reconheceu. Era o Terezão, um dos homens mais malditos da região. Bandido perigoso. E agora estava vivo novamente. Ah, Deus, que azar! Olavo deu alguns passos para trás, pisando no braço de Tobias, perdendo o equilíbrio e indo ao chão. Abençoado tombo. Caiu em cima do molho de chaves, encontrando-o finalmente. Levantou-se e correu para o portão. Abriu, atravessou e, aproveitando que todos daquele show fúnebre estavam longe, teve tempo de trancá-lo novamente. Precisariam escalar o muro e saltar o portão para escapar. Isso lhe daria tempo para fugir. Olavo pôs sebo nas canelas e desapareceu na rua coberta de neve. Atrás do esfaqueado e do enforcado vinham 2 jovens nus. Inverno teve a impressão de conhecer um deles. Seria possível? O sexteto caminhava lentamente pelo pátio, andando em direção ao portão. Atravessariam o pátio nevado inteiro sem olhar para o lado, não fosse a intromissão de Manuel. Então, vós também ouvistes o meu chamado? Os 6 viraram-se devagar, interrompendo a marcha. Ao contrário do que parecia, nenhum deles, exceto a garotinha ainda chorando, tinha ares abobalhados. Estavam um pouco apavorados,
mas poderiam se tornar ariscos a qualquer momento. Essa era a impressão. Que tipo de casa é essa que guarda mortos? Perguntou o acordador. Ora, eu não sei. São muitas as casas que guardam mortos, meu irmão. Mas que tipo de casa é essa? Esta é a minha pergunta. Ora, deixamos isso de lado e vamos tratar destes aqui. Será que alguém dentre vós guarda algum rancor no coração? O acordador se aproximou dos 6 mortos, sendo rodeado por eles. Algum dentre vós guarda vingança ou algum rancor? Todos estavam silenciosos. A menina parara de chorar e era a única que precisava erguer a cabeça para enxergar bem o interlocutor. O esfaqueado foi o primeiro a falar. Eu sei quem me matou. Sei quem segurava a faca maldita que deu cabo da minha vida. Pois vê que coisa maravilhosa. Agora tu podes tornar-se o flagelo dessa pobre alma. Podes matá-lo também, se é que esse é teu maior desejo. Mas devo advertir-lhe de que existem castigos ainda piores do que a morte, agora que tu és um morto que caminha. Então é verdade? Reclamou a menina. Manuel apenas balançou a cabeça confirmando. Os 3 homens à direita pareciam não prestar atenção à conversa de acordador, mantendo os olhos fixos em Guilherme, que os encarava igualmente. Todos vocês estão mortos. Mas tu nos ressuscitou, não é? É nosso ressuscitador? Perguntou Vladimir, o esfaqueado. Não, eu não ressuscito ninguém. Quem ressuscita é o Senhor, teu Deus. A mim, isso não foi permitido plenamente. Manuel dobrou uma perna, apoiando-se sobre o joelho direito, ficando na mesma altura que a garotinha. Afagou-lhe a cabeça torta, ajeitando o seu cabelo infantil. Tenho poder apenas para criar-te uma horrenda prorrogação. Um tempo a mais para limpar teu coração e vingar tua morte. A menina virou-se para o caminhoneiro. O homem encarou-a de modo sereno, como se entregando a seu julgamento. Depois, ela voltou os olhos cândidos para Acordador. Ele não teve culpa. Acordador levantou-se espantado. Limpou ligeiramente a neve grudada no joelho. Mas isso parece uma novela portuguesa. Quer dizer que tu mataste a menina e depois te juntaste a ela no Vale Negro? Você conhece o Vale Negro? Oh, gajo, mas que pergunta mais descabida. Manuel voltou-se para Guilherme com cara sorridente. Olhe cá, companheiro. Este me pergunta se eu conheço o Vale Negro. Os 3 soldados deram um passo afastando-se do grupo. Guilherme desmanchou a cara sorridente com que retribuíra o amigo e voltou-se para eles, mostrando-se sério. Agora se lembrava de onde conhecia aqueles 3. Eram os soldados que congelara logo após despertar. Como esclarecer aquelas pobres almas que não fora sua vontade congelá-las? Talvez fosse culpa sua apenas a morte prematura de um deles, mas este certamente também morreria preso ao gelo. Inverno havia somente adiantado um pouco as coisas para ele. Sabia que os 3 logo estariam em cima dele, cobrando-lhe explicações. Se sou capaz de retirá-los do Vale Negro, não é evidente que eu conheça esse local e todas as suas artimanhas? Todos os mortos permaneceram em silêncio. Somente o esfaqueado voltou a falar. Mas se estávamos lá, prontos para começar nossa aventura, por que nos trouxe de volta a esse mundo ruim? Ora, mas que aventura mais chata seria esta? Com o coração cheio de rancor, só faria atrapalhar-vos o caminho. Demoraríeis 100 anos e não chegaríeis sequer aos portões do inferno. Uma eternidade de pesadelos até o dia em que encontraríeis vossos algozes lá no Vale Negro. Não compreendo o que você fala, moço, resmungou a garotinha. O enforcado meneou a cabeça negativamente, dando a impressão de concordar com a menina. Olhai. Entendei que eu só trago de volta à terra aqueles que se sentem injustiçados, aqueles que não estão em calma. Eu crio um atalho para desfrutarem posteriormente no Vale Negro. Eu vos sirvo neste propósito, e vós retribuís, criando o caos. Criai o caos e nos dai tempo. É assim que funciona. É uma troca de tempo, mantendo as pessoas ocupadas para nos ocuparmos das pessoas. Manuel voltou a ajoelhar-se na neve. Vai, encontra tua casa, minha querida, e transforma tua mãe numa louca. Este aqui, esfaqueado, é teu pai? Não. Então vai e transforma teu pai num doido. Quero os 2 gritando nas ruas como assombrados pelo próprio capeta. Assim tu me crias tempo. Por quê? Olha, se este esfaqueado não tem culpa, então teus pais é que têm culpa por tu estares morta. Vai e mostra a eles tua gratidão. A garotinha abandonou o grupo e caminhou em direção ao portão trancado. E tu? Sabes quem tem culpa em tua morte? Teresão levou rapidamente a mão ao pescoço, balançou a cabeça afirmativamente e partiu atrás da menininha. E tu? Tu já me disseste que sabes quem te cortou. Vai-te embora e cria-me tempo.
Destrói aquele que te matou. E se não for pedir muito, deixa alguém louco também. Como já disse, tem castigo que é pior que morrer. Vladimiro esfaqueado deu as costas para Manuel, mostrando as 12 perfurações, e foi embora, ajuntando-se aos outros mortos que escalavam o muro, tentando transpor a barreira metálica. E vós três, já sabeis em quem vos vingar? O negro balançou a cabeça afirmativamente. Ô irmão, segura esses três, protestou Inverno. Então ide e vingai-vos, ordenou Manuel, sem entender o receio do companheiro. Os 3 soldados partiram em marcha acelerada para cima do Inverno. É melhor que vós 3 desistais. Eu não posso matar-vos novamente, mas posso deter-vos eternamente se preciso for. Os 3 pareciam não escutar. Afinal, fora aquele estranho homem o responsável pela interrupção de suas vidas. Iriam matá-lo. Retribuir com a mesma moeda era o objetivo do trio. Vês o que fizeste? Bradou o Inverno contra Manuel. Agora estes 3 vão me infernizar por 5 dias. O jovem saltou sobre Inverno, levando-o ao chão. Agora chega! Não vos atrevais a me enfrentar! Gritou o vampiro. O que fiz posso fazer de novo. Não! Vamos te matar! Não se mata o que já está morto! Inverno arremessou um para o alto, fazendo-o subir como uma bola, como um brinquedo infante. O corpo do defunto estatelou-se do outro lado do pátio, caindo em cima do caminhão de carregar cadáveres, provocando um barulho alto e impactante. Inverno colocou-se de pé, e quando o outro soldado saltou para cima dele, teve maior dificuldade em se desviar usando sua velocidade vampírica. O jovem soldado não teve tempo de entender o que acontecia. Saltou para agarrar o vampiro, mas acabou se chocando contra o muro lateral do pátio do IML. Quando o terceiro soldado tentou atacar, percebeu que algo errado acontecia. Não conseguia se mover. Pela primeira vez após acordar, voltava a sentir o frio. Inverno manteve o braço estendido na direção do soldado até que seu corpo congelasse completamente. Fez a mesma coisa com o soldado caído perto do muro e tratou de congelar também o primeiro soldado que o tinha atacado. A fúria já havia desaparecido de seu semblante. Com olhos mais calmos, voltou-se para Manuel. Ora, pois, me arranjaste uma boa. Agora tenho meus próprios fantasmas a me assombrar. Tomara que fiquem aí, quietinhos, pelos 5 dias. Duvido que fiquem. Logo o sol raiará. Tu não me ouviste gritar? Ouvi, mas não te entendi. Como eu ia adivinhar que em apenas um dia livre já haveria de ter mortos no teu rastro? Como? Isso é mais elementar que a soma de 2 com 2. Inverno olhou uma vez mais para os 3 soldados. Deveria aguardar suas fisionomias, que agora ganhavam uma importância descabida para um simples mortal ou para um simples morto. Quando voltou os olhos para argumentar com Manuel, percebeu que o amigo já não estava no pátio do IML, mas do lado de fora. Que figura! Tratou de saltar sobre o portão, caindo do outro lado sem provocar som, tão suave quanto a queda de uma pluma. Onde vamos nos abrigar da alvorada? Graças a tanto movimento de teus mortos, acho que este cemitério não é mais seguro. Vamos procurar um humano. Precisamos de um humano. Para quê? Tu vais logo saber, e vais adorar. Os 2 puseram-se a caminhar pelas ruas cobertas de neve na periferia de Amarração. Ao longe, ouviram o ladrar feroz de um cachorro vagabundo. Talvez o pobre animal tivesse cruzado o caminho de um dos mortos andarilhos que havia tomado rumos diferentes, cada qual buscando suas vítimas para trazer aos vampiros o tão desejado caos.